Salve a todas, salve a todos. 19 de setembro de 2023. Continuamos proseando sobre essas questões da medicina, mas agora estreitando laços com pessoas que têm uma sensibilidade maior e que, ao fazerem uso de algumas medicações, que ao fazerem uso de alguns procedimentos clínicos, se embolam. Esses procedimentos que atendem grande parte da população acaba aviltando, afrontando a malha psíquica, a fisiologia de alguns seres que já estão entre nós, sempre estiveram, mas agora acentuando cada vez mais, nos mostrando que há níveis de sensibilidades que podem ser operacionalizados mediante uma outra forma de tratamento, mas que ainda, de uma forma muito obsessiva, continuamos acreditando que só temos uma forma, um jeito, uma maneira de lidar e de tratar. Aqui hoje nós vamos tentar apontar, explorar um pouco, explorar um termo ruim, apontar, investigar, explanar sobre outras possibilidades de tratamento que não têm o mesmo nível de inserção no que se refere ao imediatismo e à urgência, mas que, contudo, entretanto, todavia, de uma forma paliativa, de uma forma antecipada, de uma forma de tratamento, especialmente no que se refere à prevenção, são altamente recomendáveis. E mais do que altamente recomendáveis, são cada vez mais necessárias e necessário para muitas das pessoas de hoje. Então, nós temos aqui alguns problemas que muitas pessoas têm vivenciado, que não é tanto do modo dela ser exatamente, e sim da medicação. Nós estamos agravando problemas que, a princípio, seriam tranquilos de solução mediante outros paradigmas, a começar da mudança de alimentação, perpassando aí atendimentos energéticos, florais e diversas outras modalidades, fitoterápicos, que poderiam auxiliar no equilíbrio desse modo de ser da própria pessoa. Estou aqui hoje adentrando uma marcação médica, uma marcação psiquiátrica e uma marcação, por vezes, psíquica, psicológica, no que elas têm em comum as medicamentações ou os medicamentos como tentativas de controle de formas de ser do outro. E volto a especificar e pedir, por favor, para não confundirmos. Há diversas e milhares de pessoas que necessitam. Estou falando para aquelas que não necessitam. E como é que eu faço a distinção entre uma e outra? Como é que eu sei as que precisam e as que não precisam? A ideia básica é o efeito. Nós temos pessoas tomando antidepressivo há 30 anos. Nós temos pessoas tomando diversas outras medicações há décadas, o que mostra a pouca eficácia. Estou aqui quase que contrariando uma lógica, mas a ideia é justamente contrariar a lógica sistêmica dos usos e dos apelos. Nós estamos falando de pessoas que vão testando medicações ao longo de todo esse período, e a pessoa vai se deluzindo, literalmente se deluzindo.
perdendo a sua própria luminosidade, perdendo a sua própria luz. As medicações que nós estamos aqui nos referindo, as psiquiátricas de modo geral, nessas pessoas produzem esse efeito. Elas apagam, elas somem, elas embotam. Vai dos antidepressivos aos antipsicóticos. É possível uma sociedade sem antidepressivo? É possível parar a medicação de todas essas pessoas? Volto, repito e pela última vez tome esse cuidado. Não é necessariamente isso que estamos dizendo, não estamos falando dessa aplicação irrestrita para todas as pessoas, mas estamos insistindo que há fisiologias diferentes entre nós e que precisamos começar a nos atentar para esses seres de fisiologias diferentes, para que a gente não aplique a mesma forma de tratamento sob a pena justamente de embotar essas pessoas, as deduzirem e levarem a caminhos que temos assistido, da falta completa de vontade de viver e de estar entre nós. E não é à toa, e não é sem motivo. Então, falo para aves raras. Se raras aqui, não nesse sentido de você se envaidecer disso, mas raras nesse sentido de, olha, aquilo que serve para muitos, para tu, não vai funcionar. Esse cuidado é necessário que a gente tenha. E é sobre esse cuidado que nós vamos prosear agora. Bom, temos numa literatura ficcional, espiritualista, mostrado, trabalhado, apontado a chegada de muitos seres. Seres estelares, seres cristais, seres, eu ia chamá-los de violetas, eu esqueci o termo, seres híbridos, diversos seres habitando entre nós, conosco. E muitos desses seres, a fisiologia é diferente. Mantém-se a mesma estruturação física. Contudo, os aspectos internos, desde as sinapses, desde as relações, desde, sobretudo, dessa fisiologia um pouco mais sensível ao meio, é cada vez mais observável, impactante, atuante e presente nos dias de hoje. Como reconhecemos isso? Eu vou começar pelo oposto, que são os diagnósticos. Esses diagnósticos que estamos fazendo aos milhares de TDAH, de autismo, de pensamentos acelerados, partindo desses diagnósticos, a gente pode tentar averiguar, investigar se corresponde diretamente a isso ou a outros elementos. Os que correspondem diretamente a isso, ok, deixei, não estou mais discutindo. Os que não, que vêm de uma sensibilidade mais refinada, que vêm de uma capacidade de absorção do meio no qual se encontram, sem terem ainda organizado aspectos físicos, aspectos fisiológicos, estruturas mentais, estruturas psíquicas para lidar com grande parte dessas informações. Esses, a gente precisa ter mais carinho, mais cuidado, mais atenção.
Porque a medicação os embota. A medicação os leva ao deluzir. Eu adoro essa palavra. Ela é muito ilustrativa, deluzir. Mas quando a gente os toca justamente no pulso, nos pulsos, para ser mais preciso, os pulsos da medicina, eu não sei para que eles usam, não. Mas aqui, os amigos, eles tocam o pulso e conseguem sentir. Olha para você ver que frase gloriosa que explica. Eles conseguem sentir a pulsação. Olha para vocês verem, que aposto que vocês não sabiam que tocar o pulso levaria você a sentir a pulsação. Mas é uma pulsação aqui, agora voltando a falar sério, que vai num entendimento dessa batida ou desse ritmo existencial. Como que a pessoa está existencialmente relacionando e relacionada com a existência. Então, tem batidas que são quase inaudíveis. Às vezes é porque a pessoa tem uma pressão muito baixa mesmo, mas às vezes é essa vontade de viver que vai diminuindo. É óbvio que não se reduz apenas ao toque no pulso. Acompanha um toque que eles fazem no antebraço. Aqui é mesmo vendo o enrijecimento, a força com a qual a pessoa está gerindo, e a região, especialmente do timo, essa região do cardíaco, mais especial do timo, e as próprias ondas cerebrais. Assim, são vários circuitos que os caras vão auxiliando no mapeamento desse diagnóstico e vão observando quebras, intervalos, traumas, frustrações, dores, mágoas, interrupções, que a medicação, por vezes, consegue colocar uma parcela muito significativa dessa intensidade. Algumas pessoas, elas são muito próximas, que vivenciam isso, elas são muito próximas a um fio desencapado. Sabe o fio desencapado? Aquela coisa maluca. E aí a medicação cria mesmo um filamento que os reveste. Só que mais do que criar um revestimento que poderia auxiliá-los na condução da energia, esse revestimento é um plástico. E eles perdem a conectividade. Eles deixam de ser um fio desencapado, mas também viram alguma outra coisa que não seja humano. É embotado. A primeira vez que eu vi isso foi atendendo uma menina com uma vontade imensa de viver, mas com um medo terrível da vida. O medo dela era tão grande que ela ficou me repetindo várias vezes assim: eu não quero que você conte para ninguém que eu vim aqui. Essa menina mora no lugar que eu já morei, e ela, quando me via, ela tentava esconder, porque ela tinha um temor imenso de que eu pudesse dizer que ela apareceu por lá. E qual que era o ponto-chave dessa moça? Assim, uma que era ter uma sensibilidade artística imensa. Depois que ela passou por mim, eu vi que ela entrou e estava dando alguns movimentos em direção ao teatro. Isso já tem uns 12, 14 anos. Foi um dos primeiros atendimentos que fiz fora do consultório, dentro do consultório, fora dos atendimentos que fazia só para o pessoal das nossas reuniões. E ela via. E ela não queria ver. O que ela via? Né? Você também está me vendo, eu também estou te vendo. Ela via mais coisas que geralmente é vista. E tinha um temor imenso a respeito disso. Um medo imenso, não só do ver, mas das pessoas saberem que ela estava vendo que ela devia ser uma dessas aí. Essas macumbeiras, esses espíritas, essas coisas, eu não sei, ela não permitiu nem possibilitou muita aproximação.
mas o que ficou muito evidenciado como padrão, e esse padrão, de uma certa forma, passou-se a ser observado em outras, era esse embotamento. A medicação que ela utilizava encapsulava esse fio desencapado, mas ao mesmo tempo impossibilitava qualquer forma de sentir. Né? O pessoal chama de embotar mesmo. Seu filho nasceu, seu filho morreu, você encontrou o amor da sua vida, o amor da sua vida faleceu. A mesma cara, não muda. Esses afetos não passam mais. Espremidos, esmagados, congelados. Não é congelado, é realmente torcidos e espremidos. Não sobe, não vem, não passam. É uma vida em quase stand-by. Bom, isso é perigoso. Perigoso para quem? Perigoso como? Para uma visão tradicional, a pessoa está bem medicada, a pessoa está tratada. Para nós de cá que eu estou puxando para a perspectiva espiritual de que esse ser nasceu com compromissos, de justamente despertar, criar mesmo esse fenômeno em guia. Toquei, me deu choque, eu não posso ficar mais do jeito que eu estou. Diante de você, eu altero o meu comportamento. As crianças índigos fazem isso, as que eu estava chamando de violeta, são as índigos. Elas produzem isso, nascem na nossa família e despertam isso. O que era antes não pode continuar sendo mais. Alteram o funcionamento das coisas. Estar diante delas tem um desconforto. Tem um incômodo. O incômodo é presente e permanente. O que eu faço? Onde que eu vou? Tenho que mudar. Eles provocam isso o tempo inteiro diante de você e não sabem muitas vezes lidar com isso. Então essas crianças hoje, que eram crianças lá atrás, né? Hoje adultas na nossa concepção, estão aí na casa dos 20, chegando aos 30, alguns um pouco mais, outros tantos com um pouco menos, estão causando essas perturbações por onde passam, mas eles vão levando em si que eles são os perturbados. E muitas vezes não. Muitas vezes não. E encontram subterfúgios em outras drogadições, como a maconha, a cocaína, o uísque, o conhaque, as diversas drogas que temos por aí, recreativas ou não, que auxiliam minimamente nessa fenda desses descompassos, no controle desses curtos que eles promovem no em volta, automaticamente. Eles estão próximos, tem apagões, senhores e senhoras. Vocês provocam isso naturalmente e há formas mais naturais, mais elegantes, mais sofisticadas, com menos efeitos colaterais, de lidar com esse modo de ser de vocês, sem que precisem incendiar todo o meio no qual se encontram, ou se deluzir completamente, embotando essa força que possuem. Mas aí é necessário adentrar outros campos, outras perspectivas, outras visadas, que ainda se tem muito receio, ou ainda se tem muito desconhecimento. E, obviamente, que se tem também muito
canastrões, charlatões e diversos outros. Mas é um caminho que, feito com a seriedade devida, auxilia. Amanhã, não necessariamente, mas com um efeito que a gente vai chamar de preventivo. Essas formas preventivas, nossa, auxiliam muito. E parte dessas formas preventivas vem desses saberes tradicionais que são zombados, ridicularizados, mas que trazem conhecimento milenar que é muito afeito para este agora. Eu não consigo colocar foco nas coisas, eu já vou parar com esse, entre outros. Os diagnósticos de TDAH. Todo mundo está com esse diagnóstico. A pessoa, eu vou parar, vou falar desse no próximo, e aí nós vamos prosseguindo, conversando. Paro aqui, a princípio, tocando essa necessidade de compreendermos outras fisiologias, de marcarmos ou de compreendermos que tem seres diferentes entre nós e que a gente pode já começar usos, procedimentos, mecanismos mais suaves, mais sutis e que impactam com muita força, com muita elegância nos modos de ser, sem violentá-los. Vou falar disso nos próximos.